Ei, chegou a hora. De estudar a lição. Vamos lá, gente, continuando então a série, né, sobre a lição dos jovens. Hoje é segunda-feira. O que você acha da segunda? É um dia bom pra você? Não. Eu gravei com pastores recentemente, falaram que era bom, porque era a folga mas deles. Aí é diferente. A segunda é o domingo do pastor. Ixi, aí pronto, cara. Vamos pra mais uma semana, né? Vamos, e olha, eu tô muito feliz porque a segunda tá começando com esse vídeo, viu? Então é muito melhor do que começar sem nada. É verdade. Então vamos lá, Ângelo, a primeira pergunta. Como o sacrifício de Jesus defendia a lei e salvava o pecador ao mesmo tempo? Então, eu vou responder essa pergunta contando uma experiência pessoal. Conte. Eu apliquei uma prova como um teste seletivo para que uns alunos participassem de um projeto que para mim era extremamente importante. Certo. E um dos alunos que era muito promissor, que eu queria muito que estivesse no projeto, ele filou. E ele foi pego filando. E aí eu fiquei naquele dilema. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu queria muito esse cara no meu projeto, mas ele infringiu uma regra básica de honestidade e eu vou ter que tirar ele. Como que eu solucionei isso? Eu simplesmente esqueci o que ele tinha feito. Falei, quer saber? Esquece, não tem punição, não tem nada não. Eu vou botar ele no projeto mesmo assim. Certo. Você percebe o problema disso? Porque eu desconsiderei uma coisa muito séria, que foi uma desonestidade. Eu tratei como se aquilo nunca tivesse acontecido. Então, às vezes, a gente quer que Jesus faça o mesmo com a gente, sabe? Não, você pecou, Ângelo, você fez uma coisa errada. Não, eu vou fingir que isso não aconteceu. Quando a gente faz desse jeito, a gente desmoraliza a lei de Deus, como eu desmoralizei os princípios do meu projeto. Então, é ruim isso. É muito ruim. Deus não poderia fazer isso. Então, como é que ele consegue salvar a gente sendo a gente condenado pelos nossos pecados? É aí que entra a cruz, porque ele toma o nosso lugar, ele é punido pelo nosso pecado e, portanto, o pecado ele não fica sem punição. Certo. O erro, ele tem a sua consequência, que é a morte, e uma vez satisfeita essa condição do caráter de Deus, ele agora pode me redimir, me salvar. Ele pode dizer para Deus, não, o Ângelo é salvo, não porque a gente deixou para lá aquilo que ele fez, mas porque eu assumi a culpa, eu assumi a consequência daquilo que ele fez, eu morri por ele, e agora eu tô reclamando que ele seja perdoado e que ele seja salvo. Então, ainda bem, né, que Deus, ele pensou nisso, né, porque senão, por exemplo, algumas perguntas parecidas com essa, é tipo assim, se Jesus tivesse matado Lúcifer na hora que ele fez a besteira lá no céu, aí o pessoal, a maioria, né, das respostas que a gente se escuta é que senão ele estaria sendo injusto, estaria indo contra, ele não deixou, assim, o pecado se alastrar também, né, claro, que ele resolveu a situação depois do pecado lá na cruz, mas ele não, se ele agisse daquela forma dura, imagina as consequências que ia ter depois, né? Os anjos não iam gostar muito bem deles, né? Dele, na verdade. Não, a parte da misericórdia do caráter dele ia ficar colocada em xeque, né? Não era amor, não era misericordioso, como é que destrói assim, fulmina? Imagina o que ele pode fazer com a gente. Né? Então. Mas olha, ele joga sobre ele. E aí quando ele joga sobre ele, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. É incrível. Show de bola. Maravilhoso. Mas Luan, lê pra gente o texto de Hebreus 9, versículo 15, porque eu acho que ali tem um complemento muito importante para essa discussão que a gente tá. E você aí, se puder, abre a Bíblia, Hebreus 9, 15. Isso aí. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. A segunda pergunta, então, do vídeo de hoje: como a cruz pode se aplicar de maneira diária em nossa vida? Então, Luan, o ponto mais importante da nossa caminhada com Deus é a comunhão, é você ouvir o Senhor falar e é você também falar com Deus através da oração. E nessa comunhão, que é a matéria-prima dessa caminhada com Deus, um dos elementos mais importantes é você
pedir perdão pelos seus pecados cometidos naquele dia, Certo. e se arrependendo e pedindo esse perdão e acreditando que recebeu esse perdão, seguir então em novidade de vida. E isso é um processo que tem que ser feito diariamente. Quem imagina, não, eu vou agora, sei lá, acumular 20 anos aqui de pecados para não ter tanto trabalho de todo dia estar pedindo perdão, peço de uma vez a cada 20 anos, eu vou pedir umas 3 ou 4 vezes na minha vida, Eita. tá tudo certo. E se você morrer no meio do caminho, como é que vai fazer? Exatamente, é um risco muito sério. Mas olha, nós progredimos na fé diariamente, na santificação diariamente. Então, se a gente não tiver esse momento de pensar na cruz e de nos arrependermos e sermos perdoados e seguirmos em novidade de vida, como eu já falei anteriormente, esse processo de santificação, esse processo de evolução espiritual, ele não tem como acontecer, porque ele depende desse arrependimento e desse perdão diariamente. Então, a caminhada cristã é um desafio diário. É isso. Então a gente fica por aqui, presta atenção. Se você tem falhado na sua comunhão com Deus, diariamente, a partir de agora, você vai fazer. E a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo. Tamo junto e até mais.